retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio interzonas através da notícia. Cinco horas 47 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Depois de afetar mais de 2 milhões de pessoas e causar prejuízo de 5 milhões às empresas, termina a greve dos rodoviários que durou 7 dias. A Polícia Civil abre inquérito para investigar a diretoria do Sindicato dos Rodoviários. Brasil e mais 6 países propõem suspender a Venezuela da Organização dos Estados Americanos. Para Estados Unidos havia corrupção durante a ditadura militar no Brasil. O governo diz que recebeu mais de 6 mil denúncias sobre o preço do diesel. Mais de 60 mortos, centenas de feridos e milhares ao desabrigo pelo vulcão de fogo na Guatemala. Homem morre esmagado em desabamento de muro na Cidade Nova. Crime na Compensa. Envolvida com o tráfico de drogas, moça de 21 anos é morta com 16 tiros disparados por 4 homens. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5 horas e 48 minutos. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Oiuna, Boa Vista do Ramo. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Maracapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Pará FM em Barã. Caboclo FM, Altaço. Urucará FM em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Banho e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apuí FM em Apuí. Tucubá FM, Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5h49. Vier manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável com chuva e temperatura de 26 graus. A máxima de hoje será de 30 graus. Se a previsão do Clima Tempo estiver certa, o dia será chuvoso, como acontece já neste instante, com 20 milímetros de precipitação pluviométrica. Essa probabilidade é de 90%. A umidade do ar é de 89%. Os ventos estão com 7 km/h de velocidade. Terça-feira, 5 de junho. Chegamos aos 156 dias do ano e faltam 209 para terminar 2018. Dia de São Bonifácio. Comemoramos o Dia Nacional da Reciclagem e o Dia Mundial do Meio Ambiente. Na Irlanda se comemora o dia de Dona, Senhora de todas as Pedras Sagradas. Rio Negro ultrapassa a cota de 28 metros depois de subir 13 centímetros de sábado até esta segunda-feira. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 10 centímetros. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1905, Albert Einstein publica artigo apresentando a teoria da relatividade. 1912, Estados Unidos intervêm em Cuba. 1944, Segunda Guerra Mundial. Mais de 1.000 bombardeiros britânicos largam 5.000 toneladas de bombas nas baterias costeiras alemãs na Normandia, em preparação para o dia D. 1975, o canal de Suez reabre pela primeira vez desde a Guerra dos 6 Dias. 1981, primeiro diagnóstico de casos de AIDS nos Estados Unidos. 1989, um jovem desarmado desafiou o poderio chinês barrando a passagem de vários tanques de guerra durante o protesto na Praça da Paz Celestial, a Tiananmen. A Praça Tiananmen é a maior praça do mundo, onde cabe simplesmente 5 milhões de pessoas. 5 horas e 51 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes.
Após 7 dias de paralisação, o fim da greve foi anunciado na tarde de ontem após acordo firmado entre o Sinetran e o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus. As partes decidiram pelo reajuste salarial de 5,5% para a categoria relativa aos anos de 2017 e 2019. O Sindicato dos Rodoviários solicitou o abono dos dias de falta dos trabalhadores por conta dos dias de paralisação, mas o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado não aceitou a proposta. As partes concordaram que as faltas poderão ser compensadas. O prejuízo para as empresas de transporte coletivo de Manaus chega a 5 milhões. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, cerca de 2,1 milhões de usuários foram afetados. Segundo o assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges, o sindicato ainda irá contabilizar os danos referentes aos 61 coletivos depredados em protestos ontem. A Polícia Civil instaurou ontem também um inquérito policial para apurar possíveis crimes cometidos pela presidência do Sinetran. A abertura de inquérito ocorre após determinação do juiz Antônio Itamar de Souza Gonzaga, na mesma decisão que aplicou multa de R$1.000 a motoristas que aderissem à greve dos rodoviários ontem. Serão investigados pela Polícia Civil crimes tipificados em 7 artigos do Código Penal Brasileiro, CPB, entre eles, associação criminosa, incitação à prática de crime, constrangimento sob violência ou ameaça. As penas previstas nos artigos 197, 200, 201, 261, 265, 286 e 288 do Código Penal chegam a 17 anos e 6 meses em caso de condenação. Segundo o delegado Guilherme Torres, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, os delitos seriam decorrentes de estado de greve, o que deslocaria a atribuição para a Polícia Federal. No entanto, para não haver prejuízo às investigações, foi solicitada perícia técnica e outras requisições para constatar os danos. Terminou a greve e o Jornal da Manhã constata em loco transporte coletivo sem problemas nesta terça-feira, Pellegrini. Sem problemas, Paulo Guerra. 100% da frota na rua, a mais absoluta tranquilidade e paz na frente das principais garagens do transporte rodoviário em Manaus. Os terminais também funcionando normalmente, Paulo, Terminal 5 e Terminal 3, onde já passamos agora pela madrugada, tudo tranquilo. Pellegrini, e presença de polícia na área, não? Paulo, tem nos principais cruzamentos. Por exemplo, próximo à rotatória do Hospital Francisco Mendes, bem próximo também, que é a garagem da União Cascavel, tem uma viatura da Polícia Militar, sempre fazendo a ronda, tem aquela operação presença aí na madrugada, nas rotatórias, próximos aos terminais. Isso já é constante, Paulo, e a gente observa que está tranquilo e com as viaturas também posicionadas em locais já tradicionais. Portanto, o transporte coletivo volta a funcionar normalmente na cidade, como acaba de informar o Alberto Pellegrini, que já foi às garagens para verificar em loco e trazer a informação precisa aos ouvintes do Jornal da Manhã. Não é isso, Pellegrini? É isso, Paulo. Já estivemos na frente da garagem da Líder, lá conversamos com os motoristas e cobradores, nossos amigos, nossas fontes, né? Tanto também na União Cascavel e na Global também, Paulo Guerra, todo mundo saindo para trabalhar na mais absoluta tranquilidade. Pellegrini, mau tempo agora de madrugada em Manaus, com chuva forte e que agora está amainando, mas as pessoas reclamando, muita gente aqui através o aplicativo Mando reclamando a falta de energia em várias partes da cidade, e um ouvinte pergunta se está acontecendo racionamento de energia na área do conjunto Ileia 1, onde é racionada a energia há vários dias. A Eletrobras Amazonas não dá nenhuma satisfação com relação a isso, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, nas vias onde eu já passei, lá fala do conjunto Ileia, aí a oeste da cidade, nós passamos já pela madrugada, pela zona norte, onde fica a sede do Instituto Médico Legal, pela zona leste, onde tem o pronto-socorro Platão Araújo e o pronto-socorro João Russo, onde nós estamos nesse momento. Por aqui muita chuva na madrugada, Paulo, chuva essa que já passou, deixando o tempo bem nublado e pista molhada. Entretanto, tem energia e os semáforos estão funcionando, inclusive. Pellegrini, interagindo com os nossos ouvintes, muita gente aqui falando sobre a energia elétrica dos mais diferentes pontos da cidade, como eu falei agora. E no T4 está tudo normal, segundo informação também de ouvinte. Claro que tem que estar normal, porque terminou a greve ontem e vamos esperar que tão cedo não se fale em greve na área do transporte coletivo, Alberto Pellegrini. Vamos esperar, né, Paulo? Já que nós acreditamos que os anseios dos motoristas e cobradores,
do profissional do transporte rodoviário em geral foram atendidas aí pelo Ministério do Trabalho. Agora, resta saber, Paulo Guerra, também, né, se as empresas irão cumprir com esses acordos. Pois é, das vezes passadas não cumpriram com os acordos, daí as paralisações que aconteceram sempre por falta de não cumprimento dos acordos Alberto Pellegrini. Mas dessa vez a situação foi bem pior, principalmente culminando ontem com a depredação e ônibus incendiados na cidade. A população realmente revoltosa com a situação, Pellegrini. Pois é, Paulo, eu estive lá no local, cobrindo pela difusora, pelo programa do Valdir Corrêa. Nós estivemos lá, Paulo, estávamos em meio àquela confusão toda, pedradas. Agora, Paulo, a gente fala também, a população estava lá, mas tinha muita gente, muito vândalo metido naquilo. Teve assalto a ônibus, teve saque a ônibus, teve cobradora pelo dinheiro levado por esses marginais que estavam ontem pedrando os ônibus. Tinha gente atacando, Paulo, apedrejando ônibus, um passageiro dentro, uma cobradora teve o braço machucado, bastante machucado, devido a uma pedrada. O negócio não foi fácil não, Paulo. A maioria dos que fizeram essas ações ontem, Pellegrini, são verdadeiros marginais, e marginais mesmo, aqueles de cadeia, e muitos já até puxaram cadeia, e muitos foram presos ontem, não é? Pois é, 9 foram presos ontem, Paulo, que chamou a atenção também, foi que nós ouvimos ontem, né, o comandante do CPA Norte da cidade, Coronel Vinícius, que falou na difusora que ele não tinha dúvida de que tinha coisa política no meio daquele quebra-quebra. Alberto Pellegrini, uma moça de 21 anos envolvida com o tráfico de drogas. De novo, o tráfico de drogas, lamentavelmente, levando muita gente à morte. E foi lá na rua Belo Horizonte, no bairro da Compensa. Homens chegaram de motocicleta e um famosíssimo carro preto, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, mais uma vez um carro preto usado no crime. E essa jovem de apenas 21 anos de idade caminhava, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pela rua Belo Horizonte. Daí ela foi abordada por ocupantes desse carro preto e também da moto. O detalhe, Paulo, que geralmente quando acontece esse tipo de crime, uma pessoa desce e atira na vítima. Dessa vez não, 4 pessoas, 2 do carro, 2 da moto, desceram dos veículos e atiraram na vítima, atiraram na jovem, que foi morta com 16 tiros. Ela acabou morrendo na hora, lá no bairro da Compensa. Ouvinte reclamando que está faltando não só energia, como água também lá no Jardim de Versalhes, Alberto Pellegrini, e que está acompanhando o Jornal da Manhã, o seu Chiquinho Cameli, lá do Estaleiro Juruá, e todos os funcionários do estaleiro acompanhando o Jornal da Manhã todos os dias. Abraço pro seu Chiquinho Cameli, alô, seu Chiquinho Cameli, o pessoal do Estaleiro Juruá, Marmude, Maurício, toda a turma lá, e principalmente, né, o chefe, o seu Chiquinho Cameli, que não perde o Jornal da Manhã. Um abraço para ele, seu Chiquinho, que é gente boa, coração maravilhoso, gente da melhor qualidade. Um abraço aí pro nosso querido ouvinte, nosso amigo, seu Chiquinho Cameli, Paulo Guerra. Muita gente, através do aplicativo Mando aqui, Manu, mandando recados para a equipe do Jornal da Manhã, e um ouvinte dizendo que o Eduardo é muito simpático. Tá bom, muito obrigado. Rapaz, pois diga. O Eduardo, depois que passou a usar aquele boné bico de pato, não tem pra ninguém, né, Paulo? É verdade, está acontecendo. Até daqui a pouco, Pellegrini. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. Paulo Guerra. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan, Beruri. Show dos Bairros Altazes. Voz Web Rádio em Malvés. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Hotel em Amundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Filha do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera na Foz do Conamã, Distrito de Bomba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Tempo instável em Manaus com chuvas e temperatura de 26 graus. Primeiro intervalo do Jornal da Manhã. Daqui a pouco voltamos com outras notícias. O professor Anderson Cunha Amazonas está reclamando que no conjunto industriário as viaturas, pedindo para que as viaturas deem uma passada, que os bandidos estão assaltando as pessoas a toda hora. E no Dom Pedro
O semáforo está apagado bem ao lado da praça de alimentação. É uma informação também de que lá em frente ao shopping Grande Circular aconteceu um acidente que está causando enorme engarrafamento envolvendo um ônibus e um Fiat Uno. 6h04, temos informações de Manacapuru. José Alberto Zegdeg, ontem um grande temporal aí em Manacapuru e pelo menos 2 casas foram ao chão, né, Peregrino? Ô Diego, Alberto, Zegdeg quase não saiu. Verdade, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvindo a difusora. Bem, o temporal foi forte, derrubou 2 casas e com certeza isso é uma preocupação da administração municipal. Por isso mesmo, o Paulo Guerra, o prefeito Beto D'Angelo acompanhou na manhã de ontem o superintendente da Caixa Econômica Federal, Augusto Carvalho, para uma vistoria técnica no residencial Manacapuru, localizado aí na AM352, estado de Novo Airão. E essas casas logo serão entregues, que irá beneficiar 667 famílias do município de Manacapuru. Durante a visita, constatou-se que a Eletrobras Amazonas Energia já trabalha na instalação da rede elétrica do residencial, assim também como a estação de tratamento de água, que passa por um trabalho técnico com o objetivo de preservar o Rio Miriti de todos os impactos ambientais que possam vir a ser causados. Para o prefeito Beto D'Angelo, há uma grande preocupação com essas pessoas que moram em áreas de riscos e que precisam ser retiradas e transferidas para locais permanentes, e evitando assim despesas com esses aluguéis sociais que oneram o orçamento da administração. Mas antes de receber o empreendimento e repassar para os novos donos, o prefeito disse que é preciso saber as reais condições do que está sendo entregue, para que não ocorram problemas estruturais e os futuros moradores venham a ser prejudicados. Por isso que está sendo tomado todos os cuidados necessários para que o residencial seja entregue em perfeito estado. Manacapuru, no momento, ainda tem o problema da enchente. Todo o centro da cidade alaga todos os anos. Ainda não chegou água, mas a água continua subindo e com certeza alguns locais de áreas mais baixas e alagadiças já estão sendo atingidas pela enchente deste ano. Por isso a preocupação com da administração municipal. Esperamos que logo essas casas sejam entregues para que realmente sejam transferidas essas pessoas para lá. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas reteve 77 veículos durante as fiscalizações da Operação Corpus Christi no feriado prolongado aqui em Manaus. Ao longo da ação, 23 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. As fiscalizações foram realizadas em várias zonas da capital e nas saídas da AM010 e Ponte Jornalista Felipe Dal. Entre as principais infrações registradas estão veículos em mau estado de conservação, licenciamento em atraso, motoristas dirigindo sem possuir carteira nacional de habilitação e motociclistas sem equipamentos de segurança. Nesta terça-feira, vence a última parcela da taxa de verificação de funcionamento regular, o Alvará 2018. Os empresários que optaram pelo pagamento parcelado da taxa poderão emitir a segunda via de pagamento no endereço eletrônico manausatende.manausam.gov.br ou diretamente nos postos do Manaus Atende, nos Pax Shopping Via Norte e Felipe Dal. Oportunidade de emprego. O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas vai selecionar profissionais para 14 vagas de trabalho nesta terça-feira. As oportunidades são para trabalhadores com os ensinos fundamental e médio. As vagas desta terça-feira são para motociclista, motoboy, 3 vagas, encarregado de obras, 3, encanador, 2, encarregado de manutenção, 2 vagas, operador de telemarketing, 1 vaga, caseiro, 1 vaga, gerente comercial, 1 vaga e costureira também, 1 vaga. Os interessados podem procurar o Cine Amazonas na Joaquim Nabuco de 8 às 14 horas. É importante levar a carteira de trabalho para comprovar a experiência profissional na vaga pretendida. O Instituto Federal do Amazonas está com 70 vagas abertas para o processo seletivo dos cursos de pós-graduação Lato Sensu em segurança do trabalho e investigações educacionais. O curso será oferecido no campus Manaus Centro e é promovido pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação. As inscrições são gratuitas no período de 11 a 15 de junho via e-mail. Os candidatos à segurança do trabalho devem encaminhar a documentação completa exigida em edital para o e-mail pós.graduação
gstrabalho@ifam.edu.br. Já aqueles que desejam ingressar para o curso em investigações educacionais, enviem e-mail para pós.educacionais@ifam.edu.br. Os preços mais baixos do diesel são praticados em postos das zonas oeste e centro-sul de Manaus. Nos estabelecimentos, o litro é vendido a R$3,49 até R$3,79, segundo a Ouvidoria e Proteção ao Consumidor, o Procon Manaus. O órgão realizou uma fiscalização em 10 postos de combustíveis ontem, 10 dias após o fim da greve dos caminhoneiros aqui em Manaus. 6h10. A Eletrobras Distribuição Amazonas realizou uma série de melhorias e manutenções na rede elétrica do município de Borba. Os serviços foram realizados para garantir a qualidade do fornecimento de energia para a festa de Santo Antônio de Borba, que acontece de 6 a 16 deste mês. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, vai assinar nesta quarta-feira convênio com a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, que prevê o monitoramento do sauim de coleira e a recuperação de áreas degradadas do Parque Estadual Sumaúma, no bairro Cidade Nova. O convênio será assinado como parte das ações comemorativas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, realizadas pelo CEINFRA nos dias 5, 6 e 7 de junho, no Parque Sumaúma, e que terá como tema Desenvolvimento com Responsabilidade Ambiental. Mais de 235 mil pessoas estão inscritas no concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas, segundo o balanço divulgado ontem. No último concurso do órgão, em 2014, 76 mil pessoas fizeram a prova. De acordo com o levantamento, ao todo foram confirmadas 238.593 inscrições. Desse total, 63.888 são para os cargos de nível superior, 173.656 para os cargos de nível fundamental e médio e 1.049 para o ensino indígena. As provas serão aplicadas no dia 8 de julho. Mais de 250 técnicos que atuarão na coleta de dados do Censo Escolar da Educação Básica deste ano serão capacitados durante o 11º Encontro Estadual do Censo da Educação Básica 2018, evento organizado pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino. O encontro terá início nesta terça-feira a partir das 8 horas no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e seguirá até a quinta-feira, dia 7. O censo escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica, coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e realizado em regime de colaboração entre as secretarias de Estado e município. O ministro da Educação, Rocieli Soares da Silva, e o reitor do Instituto Federal do Amazonas, Antônio Venâncio Castelo Branco, inauguram na sexta-feira o campus avançado de Manacapuru. A solenidade acontecerá na sede do campus, na Estrada Manuel Urbano, no quilômetro 77, próximo ao rio Miriti. Começou nesta segunda-feira o 11º Simpósio Internacional de Fisiologia Reprodutiva de Peixe, no Tropical Hotel Manaus. Realizado pela primeira vez na América Latina, o evento é uma referência mundial e de alto nível científico, dedicado para debater e apresentar os conhecimentos mais avançados e aplicados na área de fisiologia da reprodução de peixes. Com o tema Novas Fronteiras em Diversidade Reprodutiva no Ambiente em Mudança no Amazonas, o simpósio é coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, e ocorre até o dia 8. De hoje até o dia 8, de 9 às 17 horas, no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a autarquia cedia mais uma edição do Encontro de Contas Regionais dos Estados da Região Norte, evento realizado em parceria pela Sulframa e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Este ano, o encontro tem por objetivo debater o futuro das estatísticas oficiais e os registros administrativos, temática que deve possibilitar a discussão dos novos desafios inerentes ao projeto de elaboração das contas regionais do Brasil, a partir da identificação de metodologias para aplicação dos dados dos documentos fiscais eletrônicos e demais registros administrativos em pesquisas e procedimentos ligados à elaboração dos produtos de estatística oficiais. Ontem, na Assembleia Legislativa, o deputado Sabá Reis exigiu que o governo cumpra as emendas orçamentárias dos deputados. O deputado José Neto, falando sobre o novo porto de Inhamudá, disse que ele proporcionará bons reflexos na economia daquele município. O deputado Serafim Corrêa vai realizar palestra hoje com o tema Orçamento Participativo e Emendas Impositivas na Prática. O evento será realizado no auditório Senador João Bosco Ramos de Lima, na Assembleia Legislativa,
das 15 às 18 horas. O deputado federal Alfredo Nascimento, do PR, anunciou a reinauguração no dia 16 do maior porto no interior do estado, o de Itacoatiara. O anúncio foi feito pelo parlamentar durante a inauguração do porto de Inhamundá, a 660 quilômetros da capital, construído com recursos de 3,7 milhões obtidos junto ao Ministério dos Transportes. O porto se tornou a maior obra civil da cidade. Um projeto de decreto legislativo do Congresso Nacional foi apresentado ontem pela senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, para tentar assustar os efeitos do decreto 9.394 de maio de 2018, que reduziu de 20% para 4% o incentivo do imposto do produto industrializado IPI aos fabricantes de concentrados para bebidas. A parlamentar argumenta que a produção de concentrados de guaraná e açaí do polo industrial da Zona Franca de Manaus gera um crédito de 20% para as empresas engarrafadoras solicitarem a Receita Federal e que pode ser usado na hora de pagamento de impostos. A bancada federal do Amazonas em Brasília enfrenta hoje sua maior missão dos últimos anos. Convencer o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, a mudar a intenção de compensar a partir da redução de benefícios da Zona Franca de Manaus, impostos que foram retirados do diesel. A agenda da bancada com Guardia foi marcada pelo próprio presidente Michel Temer em conferência por telefone com os congressistas. Os parlamentares precisarão mostrar que o apoio da maioria deles ao governo federal até aqui valeu a pena. O líder da bancada federal, senador Omar Aziz, do PSD, sustentou ontem à tarde que a reunião no Ministério da Fazenda estava confirmada para esta terça-feira, às 16 horas. Todos os deputados federais do estado e os 3 senadores deverão estar presentes. Vamos voltar a falar de ônibus, Eduardo. Um ouvinte aqui faz uma denúncia grave. Diz que as empresas de ônibus intermunicipais não estão vendendo mais meia passagem para idosos. Isso é grave e precisa ser apurado. Polícia. Alberto Pellegrini, muita gente aqui na rede social e até ligando aqui para a central do jornalismo perguntando se está tudo normal. Está tudo normal, né, Pellegrini? Normal, Paulo, tudo dentro da normalidade, tudo tranquilo, os ônibus saindo de maneira tranquila até o presente momento, Paulo, nas principais garagens da cidade. Até o presente momento, nenhuma anormalidade, nenhuma paralisação foi confirmada. E nem poderia também, né, Pellegrini? Depois dessa confusão de ontem e dos acordos que foram selados, não poderia acontecer nada de anormal já no dia de hoje. Já que os anseios dos rodoviários foram atendidos, né? Pelo menos a princípio, pelo menos no acordo, tá tudo dentro da normalidade, tudo tranquilo. O que eles queriam os pedidos foram atendidos e a promessa era de que tudo ficaria tranquilo no dia de hoje. Nós acompanhamos nas garagens, tá tudo normal, pelo menos até agora. Alberto Pellegrini, traga agora as informações da noite e madrugada, a movimentação nos prontos-socorros, o que aconteceu na área policial e os registros do Instituto Médico Legal. É contigo. Muito bem, Paulo Guerra, e vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo que o Paulo Henrique de Melo e a Jaqueline Correia foram presos em flagrante nesta segunda-feira. Ontem à noitinha, Paulo, eles estavam com munição de arma de fogo, na casa onde moravam também havia armas e drogas. Os dois, o casal do crime, foram presos aí, Paulo Guerra, por uma grande ação da polícia. Mais uma vez, uma grande ação policial tirando aí bandidos de circulação, dessa vez ali da área do bairro de Educandos. Uma agência bancária foi invadida durante a madrugada lá em Novo Aripuanã. De acordo com informações do Comando de Policiamento do Interior, os suspeitos ainda não identificados furtaram revólveres calibre 38, 30 munições que estavam guardadas dentro de um cofre. O caso foi registrado na delegacia lá de Interativa, lá do município de Novo Aripuanã. Rapaz, muita droga na cabeça deles, a maioria estava drogada, foi usado chave de fenda, serra para entrarem na agência bancária. Um homem identificado como Zé Galinha. O Zé Galinha, de 25 anos, foi preso ontem. Paulo Guerra, ele estava roubando. O negócio foi o seguinte: de acordo com a autoridade policial, o Antônio está sendo procurado por envolvimento com tráfico de droga lá no município de Maués e foi prestar um boletim de ocorrência aqui em Manaus. Aí prenderam o Antônio José de Vasconcelos Rolim, o vulgo Zé Galinha. O Zé Galinha
foi preso. Prenderam o Zé Galinha, safado, ladrão, traficante, gostava de vender droga e agora foi aí preso pela polícia. Graças ao grande trabalho da polícia, o Zé Galinha foi preso. Galinha, Zé Galinha atrás das grades, ele reclamava. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, registrou um homem que levou uma paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que trata-se de uma briga devido ao triângulo amoroso. 2 homens brigavam pelo amor de outro homem. Rapaz, essa sem vergonhice tá demais. Eles estavam brigando pelo amor de um rapaz de aproximadamente 25 anos de idade. As informações dão conta de que trata-se mais uma vez de um rapaz da batata grossa. Rapaz da batata grossa tem muito, mas muito valor em meio à viadagem na cidade e estavam brigando por causa de amor de um mesmo homem. A briga deu-se no bairro Zumbi dos Palmares, próximo ao campo de futebol, onde o rapaz da batata grossa estava jogando bola. Pronto socorro! Pronto socorro Platão Araújo, também localizado na zona leste da cidade. Um homem deu entrada à vítima de acidente de trânsito, queda de moto. As primeiras informações dão conta de que ele estava fazendo piruetas, estava fazendo graça nas ruas da zona leste da cidade, principalmente ali próximo à Avenida Itaúba. Foi quando ele perdeu o controle de sua máquina e acabou caindo. Ele não estava usando o capacete, teve vários hematomas, vários escoriações pelo corpo e continua internado devido à gracinha que ele estava fazendo em cima de um cavalo do cão, de uma moto 125 na área da zona leste da cidade. A envira do joelho ficou todo ralado devido a essa sem vergonhice que ele estava fazendo em cima de uma motocicleta. Falando em sem vergonhice, uma mulher ontem dava plantão em frente a um motel localizado na Avenida Itaúba, na área da zona leste da cidade. As informações dão conta de que ela esperou o marido sair e viu que ele saía lá de dentro com uma outra mulher. Quando ela fez a perseguição, foi seguindo, quando ele foi deixar a companheira que ele estava no motel na casa dela. Paulo Guerra, quando saiu a mulher, ela entrou em desespero. Trata-se de uma senhora de 65 anos de idade. Ela tem apenas 35 e foi trocada por uma mulher de 65 anos de idade. Ela chegou, a senhora não tem vergonha, a senhora tem vontade, a senhora tem a idade de ser minha avó. A senhora de lá dizia, mas tu não faz o que eu faço. Daí por pouco Paulo Guerra não havia aí uma desgraça, já que ela pegou uma faca e partiu para cima do marido, o sedutor de senhoras da zona leste da cidade. Uma senhora de 65 anos foi desencaminhada por esse sedutor. Há quem diga que essa mulher é uma beata daquelas de não perder missa nem um domingo e acabou caindo na conversa de um rapaz. A velhinha seduziu o marido de uma outra mulher de apenas 35 anos de idade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um rapaz de 21 anos de idade estava tranquilo na rua onde ele morava. Ele estava chupando, estava tomando um sorvete na casquinha, quando de repente o vizinho dele o chamou. Mano, tu não quer me ajudar aqui a derrubar esse muro, que a gente vai fazer um muro novo e tal? Aí ele foi, pegou uma marreta e começaram a derrubar o muro. Começaram pelo lado errado, eles não tinham experiência e o muro caiu em cima do rapaz de 21 anos de idade. Ele ficou muito ferido, foi levado a um pronto-socorro. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos
E morreu! Ele morreu debaixo do muro. Um acidente de trabalho onde nós lamentamos profundamente a morte desse rapaz que morreu aí de graça, podemos colocar dessa forma, já que ele não tinha passagem pela polícia e acabou morrendo aí nesse incidente desse muro que caiu em cima da cabeça dele. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, execução no bairro da Compensa. Uma jovem de 21 anos de idade estava caminhando pela Avenida Belo Horizonte, era a noite de ontem por volta de 21 horas, quando de repente ela foi abordada por ocupantes de um carro preto. 2 homens que também estavam em uma moto de placa não identificada cercaram a jovem. Os 4, tanto os 2 que estavam no carro quanto os 2 que estavam na moto, desceram dos veículos e os 4 atiraram no corpo da vítima. A jovem acabou morrendo na hora. Ela tinha 21 anos de idade e morreu com 16 tiros espalhados pelo corpo. Os primeiros procedimentos de perícia mostram que foram usados armas de grosso calibre para executar essa jovem que já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas. É a 12ª mulher assassinada em Manaus somente de janeiro para cá. Muitas mulheres assassinadas, a maioria aí por crime passional ou também por envolvimento com o tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Pellegrini, os ouvintes aqui também reclamando de que lá no bairro de Santo Antônio, trabalhadores que esperam a rota durante a madrugada sofrem arrastão, como aconteceu hoje lá na Avenida Brasil, roubando as pessoas que estavam ali e iam para o trabalho esperando o ônibus da rota. E falta policiamento também na área, eles reclamam. Na realidade, falta policiamento e muito, principalmente também aqui na área central da cidade. Loteria. Aqui na concurso 4.695, sorteou as dezenas 05, 14, 32, 35 e 78, prêmio acumulado. A quadra saiu para 71 apostas, cada uma leva R$4.563,46. O terno teve 5.137 apostas ganhadoras com premiação de R$94,84. A Loto Fácil no concurso 1671 sorteou apostadores de Brasília, de Bom Despacho, Minas Gerais e Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Cada apostador vai receber R$605.656,21. Com 14 acertos, foram 570 apostas, 1.401,17 para cada uma. A Loto Fácil concurso 1671 sorteou essas dezenas: 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22 e 25. 6h35 em Manaus. Esportes. Os jogos de ontem, Campeonato Brasileiro Série A. Paraná 2, Fluminense 1. Na Série D, Novo Hamburgo 2, São José 1. Inter de Laje 0, Berlândia 0. Amistosos entre seleções. Sérvia 0, Chile 1. Marrocos 2, Eslováquia 1. Itália e Holanda empataram em 1-1. Os jogos de hoje: 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, Curitiba e CRB. Figueirense e Londrina. Juventude e Atlético de Goiás. Criciúma e Paysandu. 20h30, Sampaio Correia e Avaí. Boa Esporte Clube São Bento. CSA e Guarani. Às 21h30 jogam Ponte Preta e Goiás. Oeste e Brasil de Pelotas. Vila Nova e Fortaleza. 21h30, Campeonato Brasileiro Série A, o clássico São Paulo e Internacional. A Conmebol confirmou, realizou nesta segunda-feira em Luque, no Paraguai, o sorteio das oitavas de final da Taça Libertadores. Logo de cara, um duelo brasileiro, Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar com o primeiro jogo no Rio de Janeiro e o segundo em BH. Há também um duelo argentino entre Racing
Racing e River Plate. Os confrontos ficaram assim: Racing da Argentina e River Plate, Colo-Colo do Chile e Corinthians, Flamengo e Cruzeiro, Estudiantes da Argentina e Grêmio, Atlético Tucumã da Argentina e Atlético Nacional da Colômbia, Boca Juniors da Argentina e Libertad do Paraguai, Cerro Porteño do Paraguai e Palmeiras, Independientes da Argentina e Santos. Últimas notícias. O principal índice de ações da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em alta ontem, tendo como pano de fundo um viés positivo no mercado externo e ajudado pela recuperação das ações da Petrobras após a indicação de Ivan Monteiro para a presidência da empresa, em substituição a Pedro Parente, e com o mercado de olho em possíveis mudanças na política de preços da estatal. O Ibovespa subiu 1,76% a 78.596 pontos. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, acompanhando a tendência do mercado externo. A moeda norte-americana caiu 0,58%, vendida a R$3,7434. Já o dólar turismo era vendido perto de R$3,90. O faturamento da indústria aumentou 1,5% em abril na comparação com março, informou a Confederação Nacional da Indústria por meio do relatório Indicadores Industriais. O dado é referente à série livre de influências sazonais. Com esse resultado, o indicador de faturamento industrial fechou o quadrimestre janeiro-abril com alta de 6,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em termos reais, o faturamento atual é 12,2% superior ao registrado há 12 meses. O México iniciará um processo de solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio sobre tarifas de aço e alumínio dos Estados Unidos, anunciou o Ministério da Economia, aderindo à União Europeia em busca de envolvimento da OMC contra as novas medidas. A italiana Enel se tornou líder em distribuição de energia no Brasil ao fechar a compra de 73% da Eletropaulo por 5,552 bilhões de reais. Ao todo foram negociadas 122,7 milhões de ações em oferta pública realizada ontem em leilão realizado na Bolsa de Valores. A Enel vira líder em distribuição de energia no Brasil. Os trabalhadores têm até o dia 29 de junho para sacar o abono salarial PIS/PASEP calendário 2017-2018, ano base 2016. O abono salarial PIS/PASEP no base 2016 começou a ser pago em 27 de julho de 2017. Desde então já foram pagos 22,14 milhões de trabalhadores, o que representa 90,29% do total. Os valores sacados até 30 de abril somam 16,38 bilhões de reais. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão publicou portaria no Diário Oficial da União de ontem para regulamentar o funcionamento de órgãos públicos da administração direta, ministérios, indireta, fundações e autarquias nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018. O torneio começa no próximo dia 14 de junho, na Rússia. A portaria assinada pelo ministro Esteves Colnago diz que nos dias em que os Jogos do Brasil se realizarem pela manhã, o expediente só terá início a partir das 14 horas. Já nos dias em que os jogos se realizarem à tarde, o expediente começará de manhã e se encerrará às 13 horas. Segundo o dispositivo, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas até o dia 31 de outubro. Os agentes públicos também deverão observar os turnos de funcionamento dos órgãos e entidades, além da preservação integral do funcionamento dos serviços considerados essenciais, determina a portaria. Depois do susto com a paralisação dos caminhoneiros em protesto contra o preço do óleo diesel, o governo passou a ficar em alerta permanente para evitar um novo movimento na sociedade, desta vez em relação ao preço da gasolina. Nas palavras de um interlocutor próximo do presidente Temer, a ordem é se antecipar ao problema para evitar uma onda de protestos. O monitoramento do governo indica que, apesar da solução encontrada para garantir o preço do diesel por 60 dias, há insatisfação em outros segmentos da sociedade por causa dos reajustes sucessivos da gasolina. Há um reconhecimento que isso pode gerar forte reação popular. Diante desse diagnóstico, o governo passou a estudar a possibilidade de reajuste mensal da gasolina. 6:44. O juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio, enviou ofício ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, no qual afirmou que a corrupção não pode ser vista como um crime menor. Procurado, Gilmar Mendes informou que não vai comentar o assunto. Bretas enviou o documento a Gilmar Mendes após o ministro mandar soltar nos últimos dias 19 pessoas presas por ordem do juiz no Rio. Todas elas foram presas na Lava Jato ou em desdobramentos da operação. Enquanto isso, Gilmar Mendes mandava soltar mais 4 doleiros presos pela Polícia Federal na Operação Câmbio, Desligo. A operação Desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro foi deflagrada em maio
maio deste ano e apura a atuação de doleiros na movimentação de 1,6 bilhão de dólares em 52 países. Em Curitiba, Lula vai depor como testemunha de defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O ex-presidente está preso desde abril em uma sala especial no prédio da Polícia Federal e será ouvido por videoconferência. Lula e Pelé vão depor hoje na Operação Unfair Play, que apura a suspeita de compra de votos para que o Rio sediasse os Jogos Olímpicos. O ex-presidente da República foi convocado a pedido do ex-governador Sérgio Cabral. Já o testemunho de Pelé foi solicitado por Carlos Arthur Nussmann, ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. O Ministério da Justiça informou nesta segunda-feira já ter recebido mais de 6.000 denúncias contra postos que estão vendendo óleo diesel sem desconto de 46 centavos, anunciado pelo governo na semana que passou. A redução faz parte do acordo entre o governo e lideranças de caminhoneiros para pôr fim à greve da categoria. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou ontem que mais 9 empresas paguem em até 15 dias o montante de 67,2 milhões em multas por bloqueio de rodovias em razão da greve dos caminhoneiros. Moraes, que já havia autorizado multas de 141,4 milhões a 96 empresas, atendeu o pedido complementar da Advocacia Geral da União para autorizar as multas a mais empresas que descumpriram decisões e determinaram a liberação das vias. 5 dias após o fim da greve, as reivindicações dos caminhoneiros seguem dominando as discussões em Brasília. A Câmara deve analisar hoje projeto que regulamenta o transporte rodoviário de cargas. Os deputados podem incluir na proposta a anistia para as multas de trânsito aplicadas aos grevistas. 7 países, incluindo o Brasil, propuseram ontem iniciar o processo para suspender a Venezuela da Organização dos Estados Americanos por ruptura da ordem democrática. A proposta está em um documento em debate na Assembleia Geral da OEA, que é realizada em Washington. Os países são Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México e Peru. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, viajará ao Brasil e ao Equador no final de junho em viagem para fortalecer os laços com os países que enfrentam um número crescente de refugiados que fogem da crise na Venezuela, disse sua porta-voz nesta segunda-feira, a agência Reuters. Um documento secreto da inteligência americana mostra que os Estados Unidos tinham conhecimento de que havia corrupção no governo militar que comandou uma ditadura no Brasil de 64 a 85. E que isso abalou a confiança da população no governo do último general-presidente daquele período, João Figueiredo. Em telegrama confidencial é despachado da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para Washington. Logo na introdução o texto afirma: o Brasil é uma nação onde jeito quer dizer o famoso jeitinho. É rei. A mensagem descreve troca de favores, distribuição de cargos entre amigos e parentes e de respeito às regras que, segundo a correspondência, são admiradas e esperadas na sociedade brasileira e que, entre muitos oficiais, há uma forte crença de que os últimos 20 anos do poder corromperam os militares, especialmente do alto comando. Mas a mensagem pondera que as acusações de corrupção são baratas e as provas difíceis de aparecer. A SpaceX não enviará turistas ao redor da Lua este ano, como havia anunciado previamente, no mínimo atrasará o projeto até meados de 2019, informou a imprensa americana nesta segunda-feira. A empresa com sede na Califórnia não publicou um novo calendário para o voo adiado até meados do ano que vem e provavelmente até mais tarde, noticiou o Wall Street Journal, que também disse que as razões do atraso não estão claras, embora aponte para problemas técnicos e as dúvidas que despertam o interesse do mercado nessas viagens. O vulcão de fogo na Guatemala voltou a entrar em erupção e a retirada de moradores de áreas próximas prossegue. A atividade vulcânica deixou 62 mortos de acordo com o governo. Até o momento, apenas 13 vítimas fatais foram identificadas. A explosão de domingo do vulcão foi uma das mais violentas das últimas décadas. O governo estima que 296 pessoas ficaram feridas e milhares de moradores tiveram que deixar suas casas na região do vulcão, localizado a cerca de 50 quilômetros da capital. A lava que desceu da cratera durante a tarde de domingo também deixou 1,7 milhão de afetados e 3.265 evacuados das áreas mais próximas. 6h49. Um novo recorde está a caminho. A partir de outubro, a Singapore Airlines começa a operar o voo comercial mais longo do mundo. Serão 18h45 para percorrer os 15.288 quilômetros entre Singapura e Nova York no novo Airbus A350-900 ULR, que carregará 160 mil litros de combustível para cumprir o trajeto. Hoje o voo mais longo do mundo é o da Qatar Airways entre Doha e Auckland, na Nova Zelândia, que percorre 14.500 quilômetros em 17 horas e 30 minutos. O voo da Singapore
será diário com 161 assentos ao todo, 67 totalmente reclináveis na classe executiva e 94 na econômica premium, com mais espaço para as pernas. Para ficar tantas horas dentro da aeronave, o sistema de entretenimento permitirá, por exemplo, criar playlists antes do embarque com filmes e músicas disponíveis. 6h50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Judiciário concede aumento de auxílios alimentação e pré-escolar a servidores. Folha de São Paulo. Governo não mudará a política de preços para reduzir gasolina, afirma ministro. O Estado de São Paulo. Procon pode multar mais de 1.400 postos em São Paulo por preços abusivos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Justiça não permite 2 companheiras para visita íntima a detento no Distrito Federal. Valor econômico. Enel fica com 73% da Eletropaulo e vira a maior distribuidora de energia do país. Estado de Minas. Pelo menos 20 cidades mineiras são atacadas por criminosos nas últimas 24 horas. No Recife, Jornal do Comércio. Jovem morto por tubarão vai ser enterrado nesta terça-feira. Fortaleza, Diário do Nordeste. Secretário da Educação é indiciado em operação que investiga a escola municipal. Porto Alegre, 0 hora. Vereadora de Santa Maria é agredida a socos e pontapés durante atividade em escola. Brasil Econômico. Mercado financeiro eleva a expectativa da inflação para 3,65%, aponta Focus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini, a operação de áudio de Tamar Jardina e Hamilton Cabral, a apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusora no coração do povo.